livro de Reis, capítulo 20, do verso de número 1 ao verso de número 6. Quem achou aí pode dar um glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Repita comigo: orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa realizar milagres, que o seu Espírito Santo possa gerar, Deus, providência, poder, graça sobre as nossas vidas hoje. Nos ensina, Deus, a viver o teu evangelho e entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Esse texto fala sobre um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele era rei de Judá. Ele veio da linhagem de Davi. Todos conhecem Davi, sim ou não? Davi, um dos maiores reis que já existiu em Israel. E a sua linhagem continuou. Seu filho Salomão nasceu. Depois de Salomão veio Roboão, aí depois de Roboão veio outros filhos, até chegar em Ezequias. Ezequias, ele era um ótimo rei, ele era um bom rei. A Bíblia diz que ele foi pego por uma doença, uma úlcera, né? Se você for pegar e continuar a leitura em outros textos, vai falar que ele foi acometido de uma úlcera. E então ele estava na sua casa, ele estava no palácio. Deus chamou o profeta Isaías e falou assim: Isaías, vá até a casa de Ezequias e fala para ele arrumar a casa. Fala para ele colocar a casa em ordem, porque eu vou levar ele. Ele não passará, ele não vai se recuperar dessa doença. E é muito interessante que quando o profeta chega ali, o profeta fala assim: Ezequias, arruma a tua casa, porque o Senhor diz que você não se recuperará. E Isaías pegou as coisas dele e foi embora. É interessante que Ezequias, ele não começou a chorar para o profeta. Profeta, por favor, não, profeta, pelo amor de Deus, fala com Deus para que Deus não me leve. Profeta, por favor, faz alguma coisa. Profeta, pelo amor de Deus, você tem que falar com Deus, você tem que fazer alguma coisa, por que ele quer me levar? Ezequias não falou nada. Ezequias falou assim: pois bem, fechou a porta, obrigado, Deus abençoe. E a Bíblia diz que ele virou para a parede. Ele fez essa situação aqui, ele virou para a parede e ele começou a orar. Eu quero que você entenda que existem coisas na vida que você precisa entender que é necessário lutar com as armas certas. Você precisa lutar com as armas certas. Essa frase, ela mudou a minha vida. Essa frase, ela mudou totalmente a minha mentalidade. Por quê? Porque por muito tempo eu estava lutando com as armas erradas. Por muito tempo eu queria procurar pessoas para resolver o meu problema. Por muito tempo eu falava assim: não, eu preciso falar com alguém porque alguém vai resolver o meu problema. Eu preciso buscar a ajuda de alguém porque alguém vai resolver a minha situação. Deixa eu te falar uma coisa: o único que pode resolver a tua situação é Jesus. Ezequias, ele fez o quê? Ele virou para a parede e ele orou ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas você precisa pegar isso no teu coração. Não é pastor que vai resolver o teu problema, não é igreja que vai resolver o teu problema, não são amigos que vão resolver o teu problema, não é ninguém que pode resolver a tua situação. Não é o governo, não é o presidente, não é o ex-presidente, não é o atual e nem o novo presidente que vai surgir. Quem vai resolver o teu problema é a oração diante do Senhor. Oração. Ezequias, ele conhecia Deus, ele tinha feito muitas coisas para o Senhor, ele tinha intimidade com Deus. Está na hora de você entender que quem vai resolver o teu problema não é o pastor no final do culto, não é a palavra que o pastor está pregando. Quem vai resolver o teu problema é quando você se levantar e colocar a cara na parede e falar assim: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, olha para o teu servo, olha para o teu filho, eu estou aqui. Só que muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós não olhamos e não voltamos os nossos olhos para o Senhor. Muitos de nós vamos procurando todo mundo.
E aí a gente entra numa zona de vitimismo, aonde nós começamos a se fazer de coitado para as pessoas, aonde a gente começa a fazer de dodói para as pessoas, aonde a gente começa a querer que as pessoas olhem o nosso problema e falem, nossa, como que o irmão está sofrendo, como que a irmã está sofrendo. Existem pessoas que elas se apegam tanto na dor delas, que elas se apegam tanto na dificuldade delas, que se Deus tirar a dificuldade delas, elas morrem. Que elas já não têm mais aonde chorar, elas não têm mais o porquê ser coitado, o porquê ser dodói. Ezequias olhou e falou assim, o quê? O senhor quer me levar? Ah, então tá bom. Obrigado, profeta, Deus te abençoe. Ele virou para a parede, irmão, e ele começou a orar ao Senhor. E ele orou insistentemente ao Senhor. Ele começou a buscar Deus, ele começou a falar assim, Senhor, eu estou aqui, eu já fiz isso na tua presença, eu sou teu servo, eu sou teu filho, e o Senhor me levantou como rei nessa terra. Espírito Santo, olha para mim. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você se prostrou diante do Senhor? Qual foi a última vez que você entrou dentro do teu quarto e você falou assim, muda a minha situação hoje, eu não aguento mais? Qual foi? Qual foi a última vez que você rasgou o teu coração na presença de Deus? Porque a palavra do Senhor nos garante, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso corá, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aonde está o problema? Em Deus que não responde ou na igreja que não busca? Aonde está o problema? É no Senhor que nos abandonou ou a igreja que abandonou o Senhor? Ezequias não tem que discutir com o profeta, Ezequias não chama os seus... Quem que cuida do rei? Como é o nome dos caras que cuidam do rei? Seus súditos. Ele não chamou os súditos, ele não fez uma reunião, ele não disse, ó, Deus vai me levar, mas não. Ele foi em quem podia resolver o problema. Quando você tiver com um problema, não vai no palhaço, vai no dono do circo. Quando você tiver um problema, vai em quem resolve o teu problema. E o único jeito do teu problema ser resolvido é aos pés da cruz. É diante de Jesus. Eu me lembro quando a gente começou a passar por muitos problemas, eu, minha esposa, e na nossa vida, eu falava assim, tem que fazer uma estratégia nova. Vamos sentar, vamos entender aqui, vamos fazer aquilo, tal. Não, tem que montar isso, tem que montar aquilo. Não, vamos fazer uma planilha de acompanhamento que vai dar certo. Não, nós vamos tirar um dia e nós vamos ligar para todos os membros para entender o que está acontecendo. Não, nós vamos fazer... Gente, você tem que entender que quando surge um problema, para todos que estão aqui, para tudo, quando surgir um problema, vai em quem pode resolver, vai na fonte. Vai em Jesus. Se dobra diante dele. Tira um tempo para poder orar, tira um tempo para poder falar com ele. Como que são suas manhãs? A primeira coisa que você faz quando você acorda é pegar o seu celular? Deixa eu ver quem me chamou no WhatsApp. Deixa eu ver quem me mandou mensagem no Instagram. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, eu vou falar 1001. Você entra no Instagram, aí você fala assim, nossa, deixa eu ver quem me mandou mensagem. Na hora que você olha, te marcaram num sorteio. Você não é tão importante assim, entendeu? É sorteio. E a mesma pessoa. Não marque mais em sorteio. E você está lá, nossa, que eu sou importante. Nós precisamos nos levantar pela manhã e colocar o nosso coração, a nossa vida, na mão daquele que sabe como vai ser o meu dia. Nós precisamos nos levantar e clamar ao Senhor. Clamar. Existe a diferença entre orar e a diferença de clamar. Se eu perguntar qual foi a última vez que você orou, você vai falar assim, eu orei agora de pouco aqui na oração intercessória. Glória a Deus, aleluia. Mas qual foi a última vez que você clamou? Porque a Bíblia diz que o rei não virou e falou assim, Senhor, tudo bem? Eu estou aqui, o Senhor vai me levar? Como que você acha que ele orou? Olha o que o texto diz. A Bíblia diz, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele rasgou o coração dele. Ele chorou. Ele se quebrantou na presença de Deus. A Bíblia diz, pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Mesmo que essa mãe venha se esquecer desse filho, eu todavia não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Se existe um Deus tão poderoso que não se esquece de mim, não se esquece de você, o problema não está no Senhor, o problema muitas vezes está em nós, que não rasgamos o nosso coração.
Qual foi a última vez que você rasgou o teu coração na presença dele? Que você gritou, falou, vem aqui, muda a minha história. Existem muitos que estão aqui que nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, nunca foram tocados de uma forma sobrenatural por Ele. Porque não clamam, porque não buscam, porque não rasgam o coração. Ele está dizendo assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, eu serei achado. Eu estou doido para brincar com você, eu estou doido para estar perto de você. É a mesma coisa de um pai quando brinca de esconde-esconde com o filho. Ele se esconde atrás da cortina, mas deixa todo o pé assim para fora. Você já viu isso? Não vejo o Davi nascer, eu vou me esconder, eu falo assim, aonde eu estou? Ele vai... Gente, é gostoso demais. É Deus assim com você. Se você hoje sair daqui e falar assim, amanhã, Senhor, às 8 horas eu vou tirar um tempo, eu vou estar contigo. Cara, Jesus, ele fica lá assim, nossa. Ele anseia por estar com a noiva dele. Ele anseia por esse relacionamento. Só que nós precisamos clamar. Olha que interessante. A Bíblia diz que um dia Neemias ele foi um grande governador, um grande homem. Ele era copeiro do rei. Só que a Bíblia diz que Jerusalém estava destruída, a terra dele estava destruída. E ele recebeu a mensagem da terra dele destruída e ele ficou muito mal. Quando ele soube que a terra estava destruída, a Bíblia diz em Neemias capítulo 1, verso número 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A primeira coisa que você precisa fazer é se dobrar diante de quem pode resolver o teu problema. Diversas vezes eu atendo casais, famílias ou pessoas, e eles falam assim, pastor, já fiz de tudo e não resolveu. Ah, já fiz de tudo. Como que foi o seu jejum de 40 dias? Jejum de... Não, isso aí eu não fiz não. Então você não fez de tudo. Sim ou não? Não adianta falar que fez de tudo, irmão. De verdade, eu rasgo a minha Bíblia. Eu paro com esse negócio de pastor. Se você não for para a luta com ele não te responder. Jesus, ele está ansiando para que você tome um posicionamento nessa terra. Sabe qual que é o grande problema? Você vai chegar em casa, você vai querer ver os gols do Fantástico. Sabe qual que é a minha raiva? Palmeiras perdeu. Não dá, gente. Eu estou tentando convencer a Brenda a ser palmeirense. Que ela era corintiana, ela está se convertendo ao evangelho, amém? Os irmãos que ainda não se converteram, no final vai ter apelo. Ela falou, pai, mas o Palmeiras só perde. Eu falei, calma, filha, calma. É um processo. O Max, coitado, ensinou o Bernardo a ser São Paulino, o Max entende essa parada. É um processo. O problema é que nós estamos preocupados demais com as coisas dessa terra. O problema é que nós estamos preocupados demais com as coisas. Deus, ele pode descer aqui hoje e ele pode transformar a tua história. Ele pode mudar a tua vida. Só que você precisa ser alguém que vai falar assim, eu vou tocar nele diferente. Eu me levanto. Irmão, de verdade. Na hora que eu falei assim, quem está desempregado aqui, levanta a mão que eu quero orar por você. Sabe o que você tinha que fazer? Jesus, olha para mim. Ah, Jesus, olha, se eu não tenho dinheiro para te contratar, mas eu te contratava. Não sei porquê, mas eu te contratava. Não, se você fosse doido assim, eu já dei o exemplo aqui do carro, empurrar o carro. Quem lembra do exemplo do carro? Não adianta, se você quebrar seu carro agora e ir embora, eu vou te dar uma dica. Não vai quebrar, em nome de Jesus, amém? Mas se porventura, por um acaso, pode acontecer. Não coloque o triângulo no chão e fica lá parado esperando alguém parar. Ninguém vai parar. As pessoas não param para ajudar quem não está se esforçando para fazer nada. Agora, se você descer do carro e começar a empurrar esse carro, vai brotar nego do chão, assim, para empurrar o carro com você. Sim ou não? Que as pessoas elas só querem ajudar quem quer ser ajudado. Tem pessoas aqui na igreja que mandam às vezes para mim, pastor, estou contratando não sei quem e tal. Você conhece alguém? Irmão, essas pessoas estão aqui na igreja. Nesse momento, você devia dar uns gritos assim, eu! Entendeu? No final, nós tenta de novo. Ou semana que vem. Você tinha que dar um grito. Eu estou desempregado aqui, Senhor, olha para mim. A Bíblia diz que um dia, Jesus estava passando. E o cego Bartimeu ouviu que Jesus estava passando. Tinha um monte de cego ali, um monte de cego. Tinha um monte de paralítico, um monte de gente com deficiência. Jesus estava saindo da cidade. O cego ouviu que Jesus estava passando. Ele falou, quem está passando? Jesus. Jesus está passando? A Bíblia diz que ele começou a gritar, Jesus! Eu não vou gritar porque tem criança aqui dormindo. Jesus! Jesus! Olha para mim! Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim!
pessoas começaram a falar para ele assim: ceguinho, ceguinho, cala a boca, ceguinho. Eu estou cego, mas vou ficar surdo com essa gritaria. E ele ficou: Jesus! Ah! Jesus! Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Naquele momento, Jesus parou. Jesus parou e olhou e falou assim: quem está gritando? Os discípulos falaram assim: o cego Bartimeu. Ele falou assim: manda chamar ele. Eu quero falar para você que se você for em quem pode resolver o teu problema, se você for em quem pode resolver a tua história, hoje tudo muda. Hoje tudo é transformado. O problema é, Tiago diz, não sei qual capítulo e versículo, porque não estava na minha mensagem, que as pessoas, elas ouvem a palavra, mas elas não praticam. Elas ouvem, mas elas não praticam. Porque se vocês praticarem, se vocês pegarem tudo que é pregado aqui e começar a colocar em prática na tua vida, você vai começar a ver milagres acontecendo na tua história. João capítulo 4 diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se Ele está procurando, é porque está em falta. Se os olhos do Senhor estão caçando pessoas, é porque está faltando. Ai, pastor, sabe o que é? A Bíblia diz, você tem versículo, né? Você percebeu que as pessoas têm versículo para se defender, né? É que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Ela diz que o amor de muitos, não o amor de todos. E eu não sou os muitos que vai se esfriar, em nome de Jesus, amém? Você é desses muitos? Vai para cima. Lute com as armas certas. Você está com um problema na tua casa? Se posiciona com as armas certas. Eu duvido que o milagre não vai acontecer na tua vida. Eu duvido que Deus não vai entrar com providência. Eu duvido que Deus ele não vai transformar a tua história. Mas eu tenho certeza, gente, numa multidão, Jesus curou só uma mulher do fluxo de sangue. Porque a multidão rodeia Jesus, mas são poucos aqueles que querem tocar em Jesus. São poucos aqueles que querem ir para o mais profundo com Jesus. São poucos aqueles que querem rasgar a multidão e tocar nele. Se você entrou aqui hoje e se você decidiu no teu coração rasgar a multidão e tocar nele, ele vai falar assim: para tudo, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Milagres aconteceram, porque alguém teve ousadia de romper com a multidão e tocar nas vestes de Jesus. Essa palavra é para você que chegou aqui. Lute com as armas certas. O que vai resolver o teu problema é joelho no chão. O que vai resolver o teu problema é se prostrar diante do Deus dos exércitos. O que vai resolver o teu problema é virar para a parede e falar assim: não é com o profeta que eu quero falar, não são com os meus súditos que eu quero falar, não é com a minha descendência que vai permanecer aqui. Eu quero falar com o Senhor, porque o Senhor tem uma promessa na minha vida, e a promessa não vai morrer. A história que Deus tem para a minha vida não vai acabar. Eu vou lutar com as armas certas, eu vou em quem pode resolver o problema. Só que é muito interessante. Olha o que diz o texto: ele foi até ali. Ele foi falar com Deus. Versículo de número 3 diz assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele falou: lembra, Senhor, lembra daquilo que eu tenho feito. Lembra, Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: se você falar para Deus se lembrar de alguma coisa, Ele tem algo para se lembrar a teu respeito? Porque o que nós temos visto muito são pessoas que elas são muito boas aparentemente, mas não têm fruto. Se você rasgar o teu coração hoje na presença dEle, o que é que você tem para falar para Ele? Quais são as suas obras? Quais são as suas obras? O que é que você tem feito nessa terra de diferente? Porque para Deus não levar Ezequias tem que falar assim: ó, se o Senhor me levar, o Senhor vai ter um grande prejuízo nessa terra. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: se você morrer, o mundo vai ficar menos populoso ou mais pobre? O porquê Deus não te levaria? Olha que pergunta profunda, teológica. Qual é o impacto que você está gerando na tua sociedade, na tua família, nas pessoas que estão ao teu redor? O que é que vão dizer na tua lápide? O que é que vão dizer no teu caixão? Cadê as suas obras? Lembra, Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha história. Lembra, Senhor, daquilo que eu tenho feito. Não me leve, não me tire daqui. A grande questão é que se hoje, olha que interessante, se hoje você estivesse diante do Senhor
e pudesse receber qualquer coisa dele, qualquer coisa, digamos assim que o Senhor hoje é o gênio da lâmpada. Você chegou para ele e ele fala assim, ó, você tem um pedido, você pode pedir o que você quiser. O que você pediria para o Senhor? Você só tem um pedido, você pode pedir o que você quiser. O que você pediria? É interessante que isso aconteceu na Bíblia. Aconteceu nos textos bíblicos. Os discípulos, eles andavam com Jesus, Hudson. Eles viram milagres. Eles viram Jesus ressuscitando pessoas. Eles viram Jesus ressuscitando Lázaro. Eles viram Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Eles viram, Tainara, Jesus expulsando demônios. Sabe o que eles viram? Eles viram Jesus tirando o peixe, a moeda da boca do peixe. Ele deu uma ordem para Pedro, Pedro foi lá, pescou e tinha moeda dentro da boca do peixe. Jesus, ele poderia mudar a situação financeira de qualquer pessoa. Jesus poderia mudar a saúde de qualquer pessoa. Jesus poderia mudar a fome de qualquer pessoa, porque ele multiplicava os pães. Você está diante do homem mais poderoso dessa terra, do Senhor dos Senhores. O que você pediria para ele? O que você falaria para ele? O que você pediria para ele te ensinar? Senhor, me ensina a curar. Imagina Jesus te ensinando a curar. Você faz assim, ó, e a cura acontece. Pensou? Pensou Jesus te ensinando a multiplicar os pães? Nossa, irmão, eu ia ficar enjoado, hein? Eu ia parecer o Todo-Poderoso abrindo a sopa. Sabe o que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, me ensina algo. Ah, irmão, imagina, os discípulos viram assim, Senhor, me ensina. O que é que vocês querem aprender? O que vocês querem aprender? Vocês querem aprender a curar? Vocês querem aprender a expulsar demônio? O que vocês querem aprender? Olha o que diz em Lucas, no capítulo 11, verso número 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Gente, você está diante do homem mais poderoso do mundo, sabe o que eles pediram? Nos ensina a orar. Jesus ensina a orar, por quê? Porque se eu aprendi a orar, eu tenho acesso a qualquer outras coisas dessa terra. Se você aprender a orar, se você entrar no mundo de oração, se você se aprofundar na oração, você tem acesso a todas as outras coisas. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a buscar-te. Nós queremos mais de ti, Jesus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Amém? É muito interessante. Eu gosto muito, e nós vamos falar de versículo. Mateus capítulo 21, do verso 18 ao verso número 19. Coloca para mim no telão, por favor. Mateus 21, do 18 ao 19. Está lá? Diz assim, ó. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela, senão somente folhas. Repita comigo, folhas. Mais uma vez, folhas. E disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Você precisa entender que essa época, Jesus ele foi até uma figueira. Para quem não entende muito disso, a figueira estava cheia de folhas. Ela tinha muitas folhas. A folhagem da figueira representa que ela tem frutos. Então, quando você olha uma figueira, se ela tem muitas folhas, é porque ela tem muito fruto. Se ela está sem folha, ela não tem fruto. E Jesus, ele avistou a figueira. Na hora que ele olhou a figueira, aquele monte de folha, ele falou assim, cara, vamos lá que tem fruto. Na hora que ele colocou a mão, ficou procurando, não tinha fruto. Quando Ezequias, ele vira para a parede, ele começa a orar, ele fala, lembra, Senhor. Sabe o que ele estava falando? Lembra dos meus frutos. Lembra daquilo que eu fiz ao Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu vou te explicar. Existem muitas pessoas, provavelmente você veio de alguma igreja, você veio de algum lugar, provavelmente você viu pessoas no seu trabalho que se denominavam cristãs, pessoas que você fala, nossa, mas ser crente é isso. Deixa eu te explicar uma coisa, existe a diferença daquele que é crente e daquele que só tem folhas. Aquele que tem muita folhagem, aquele que você olha e parece ser de Deus, você olha e parece que tem fruto, mas não tem.
O que determina a vida de um cristão, o que determina se você realmente vive algo com o Senhor, são os frutos. E muitas pessoas, elas têm se perdido nas folhagens. Sabe o que Jesus disse? Vai secar e vai morrer. Porque existem muitas pessoas que estão vivendo só de folhagem. Existem pessoas que colocam uma roupa legal, penteiam o cabelo de uma forma bonita, vêm para a igreja, mas é muita folhagem. Existem pessoas que vão trabalhar amanhã, só que é muita folhagem. Jesus, ele está falando assim, eu quero frutos. Eu estou à procura de frutos. Cadê os frutos que eu posso me alimentar? Cadê os frutos que vai alimentar as pessoas? Cadê os frutos que vai transformar a vida de pessoas? Deus, ele quer fazer um milagre na tua história, mas não adianta ele fazer um milagre na tua história para você ser só folhagem. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Qual é o benefício hoje de você permanecer? Você quer que Deus te deixe rico para quê? Ai, pastor, na hora que Deus me deixar rico, nossa, se Deus depositar aquele dinheiro na minha conta, eu vou sumir e ninguém vai me ver mais. Você já falou isso, né? Ah, mas quem me humilhou vai ter que me aplaudir de pé. Não, porque na hora que Deus me abençoar, acabou. Você precisa entender uma parada. Deus, ele está doido para abençoar a tua vida. Só que você está lutando com as armas erradas. Você está indo por um caminho errado. Existem muitas pessoas que vêm na igreja e o Senhor abre uma porta de emprego e as pessoas nunca mais voltam na igreja. Existem muitas pessoas que oram, eu quero um namorado. Ai, Senhor, me dá um namorado, me dá um varão de Deus. Começou a namorar, some. É muita folhagem, gente. Jesus, ele está vindo até você hoje, ele está falando, cadê os frutos? Tem fruto ou não? É que a igreja, ela não está entendendo uma parada. Não é sobre falar bonito, gente. Não é sobre pregar bem, não é sobre ser eloquente. Não é sobre orar bonito. Isso é folhagem. É muita folha. Cadê os frutos? Cadê os frutos que são dignos de arrependimento? Deixa eu te falar uma coisa, o céu vai surpreender muita gente. Porque existem muitas pessoas que você acha que vai estar lá e não vai estar. E tem muitas pessoas que você julgou lá fora dizendo, esse aí não sobe, hein? Esse aí é a ovelha negra da família. Esse aí é o que Jesus mais quer abraçar. Esse aí é o que Jesus vai colocar lá com ele. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem, ele só olha a folhagem, ele só olha a aparência. Deus olha o coração, Deus olha o fruto. Quais são os seus frutos? Não despreze ninguém, não menospreze ninguém, não trate ninguém mal. Você não sabe quais são os frutos que aquela pessoa carrega. Pode ser que por um momento são só sementes, mas um dia aquilo vai prosperar, aquilo vai crescer e vai dar fruto para poder alimentar uma multidão. Vai dar fruto para poder transformar uma história. A questão é muita folhagem. Olha o que Deus disse. Mateus capítulo 7, verso de número 15 ao verso de número 26 diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Repita comigo, frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Frutos. Folhagem. Não interessa a Jesus. Folhagem só é bonito aparentemente. A pergunta que eu te faço hoje: se hoje um profeta chegasse para você e falasse assim, arruma as tuas coisas, arruma a tua casa que você vai morrer amanhã, qual seria o argumento que você daria para Deus não te levar? Forte isso, né? Mas é uma pergunta séria. Quais são os seus frutos? Pastor, tenho 20 milhões no Instagram.
Que fruto. Quais são seus frutos? Cadê? Cadê a evidência? Jesus conhece o seu coração. O céu vai surpreender muitas pessoas. Você vai chegar lá e você vai falar assim, nossa, fulano está aqui. Porque fulano tinha fruto. Porque quando ninguém estava vendo, ele estava dobrado diante do Senhor orando. Existem pessoas que, presta atenção no que eu vou te falar, existem pessoas que nunca pisaram dentro de uma igreja e vão estar com o Senhor. Porque o Evangelho não é sobre frequentar igreja, o Evangelho é sobre ser igreja. O Evangelho é sobre você viver Cristo Jesus. Você vai ficar assustado com o que eu vou te falar agora. Existem pessoas que viveram todos os dias dentro da igreja, mas nunca foram igreja. Existe uma pastora chamada Joyce Meyer, ela é americana, e ela diz assim, o fato de você ficar todos os dias dentro da igreja não significa que você é salvo. Assim como, se você ficar o dia inteiro no estacionamento, você não vira um carro. Interessante, né? Fica lá na garagem sentado. Uns parecem Ferrari, outros parecem furgão, né? Eu pareço um furgão. Fica lá parado lá na garagem. Um carro, virei um carro. Não. Você vai continuar sendo você, normal. Assim como ficar dentro da igreja não significa o anjo vai descer e... Você vai ser salvo pelo sangue de Jesus, não pelo aquilo que você faz. O que te salva é o sangue dele. Pastor, então por que eu pratico boas obras? Eu pratico boas obras porque as minhas obras testificam que eu sou salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu faço boas obras. O meu fruto representa a minha essência, a minha raiz. E a minha raiz é ele. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Ezequias virou para a parede e falou assim, Senhor, eu estou aqui diante de ti, muda a minha história. Muda o que tem aqui dentro, eu preciso de mais do Senhor. Eu quero uma mudança na minha vida, eu não aceito morrer, eu não aceito que o Senhor me leve. Qual vai ser a vez que você vai se lançar no chão? Você vai rasgar o teu coração diante do Senhor. Abra lá em 1 Samuel. Versículo 7 ao versículo 11, eu já estou acabando já. Nós vamos orar. Primeira Samuel capítulo 1, do 7 ao 11. A Bíblia fala aqui sobre a história de uma mulher chamada Ana. Em Israel era comum o homem se casar com várias mulheres. E Eucana, que era o nome do homem, ele era casado com duas mulheres, Ana e Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filho. Pensa numa mulher que parece coelho. Vai saindo assim, filho. Ana era estéril, não tinha filho. A Bíblia diz que, no versículo 7, isso acontecia ano após ano. Você está passando por uma luta que, cara, semana após semana, aquela luta continua. Mês após mês é a mesma luta. Ela passava por essa luta ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Irmão, pensa, ano após ano. Todo ano, a mulher com um monte de fio saindo ranho do nariz, vindo com aquela fila, e Ana com nenhum. Aqueles filhos tudo ranhento, vindo atrás de Penina. Eu tenho filho, você não. E Ana não tinha. Ano após ano. Todo ano parecia que jorrava um fio daquela mulher. Quem que é esse? É o Joaquim? Não, esse aí é o Zezinho. Vem, Zezinho. Mulher tinha filho para dar e vender. Ana não tinha. Ano após ano ela passava por isso. E a rival a provocava, e ela chorava e não comia. E ela ficava chorando e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Olha lá, homem mole. Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esses caras doidos, sabe? Será que eu não sou melhor que... Balela, não existe isso. Tem gente que acha que pode resolver o problema do outro. Será que eu não sou melhor que... Cara, você não pode resolver o problema de ninguém. Homem nenhum pode resolver o problema de alguém que está sofrendo. Quem pode resolver, você vai entender agora no texto. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Repita comigo, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao... E ela orou ao...
ela estava com a alma amargurada. Pensa uma mulher que já está de saco cheio, já está cansada, já está, nossa, por aqui com todos os problemas. Assim como Ezequias, ele chorou amargamente. Sabe o que está faltando para você? Ir para a presença dele e clamar. Está faltando você se levantar. Se levanta e vai para a presença dele, começa a orar, começa a chorar, fala assim, resolve o problema. Ela se levantou e começou a chorar e clamou. Onde que eu parei, Jesus? Ana se levantou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana olhou para a situação e ela falou assim: Senhor, se o Senhor realizar um milagre, aquele milagre que o Senhor fizer na minha vida vai gerar frutos. O milagre que o Senhor gerar na minha vida vai trazer frutos. Eu o dedicarei ao Senhor, ele vai poder viver na casa do Senhor, tudo que ele fizer para o Senhor. A pergunta que eu estou fazendo para você nessa noite é: se Deus te der um emprego amanhã, esse emprego vai gerar frutos para ele ou não? Se Deus te der um esposo hoje, vocês vão estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, firme com o Senhor, ou vocês vão sumir no mundo? Se Deus hoje colocar R$1 milhão na tua mão, o que você vai fazer? Eu vou para a praia, praiou, sextou. Você ainda não recebeu porque você não entendeu a parada. Você ainda não pegou o time de Deus. O que é que você vai fazer com aquilo que Ele vai te dar? Por que é que Deus tinha que fazer Ezequias ficar vivo? O porquê Ezequias ia permanecer de pé? Era só levar o cara e colocar outro rei no lugar. O que é que você vai fazer? Quando Deus realizar um milagre na tua vida, para onde que você vai? Quais são os frutos? Jesus está falando, cadê os frutos? Você sabia que Jesus ele pode transformar tudo hoje? Eu quero declarar sobre esse lugar. Jesus ele pode descer aqui hoje e transformar tudo aqui dentro. Amanhã, cadê o tesoureiro da igreja, o Vince? Aleluia, irmão, vai recebendo, eu profetizo. Eu creio que amanhã, Jesus ele pode depositar todo o dinheiro para a gente fazer toda a reforma desse espaço. E esse espaço vai ficar lindo, mais almas vão se chegar, nós vai fazer galeria aqui, nós vai lotar esse negócio. Deus pode fazer amanhã, só que nós precisamos entender o time de Deus. Deus vai fazer isso para quê? Para o pastor se ensoberbecer ou para o nome dele ser glorificado? Deus vai fazer isso para quê? Para o louvor subir aqui e achar que são eles? Quem achou que o louvor foi muito abençoado hoje? Foi poderoso. Porque entendemos o time de Deus. Não é sobre nós, é sobre Jesus. O milagre que Ele vai fazer na tua vida é para você ou para o nome dEle ser glorificado? Ana falou, me dê um filho. Senhor, me dá um filho. Por quê? Porque eu já não aguento mais essa miserável falando na minha cabeça, amém? Você pode orar assim com o Senhor? Senhor, me dá em nome de Jesus uma casa que eu já não aguento mais aquele meu cunhado folgado que fica falando, tá de aluguel, hein? Fala, Senhor, me dá, eu não aguento mais. Mas na hora que o Senhor me der, Jesus, eu vou fazer culto naquele lugar todo dia para glorificar o teu nome. E aquele cunhado miserável vai no culto para comer a bolacha no final, mas ele vai ouvir o teu nome. Fala, Jesus, me dá um carro. Gente, eu não estou brincando. Eu passei num buraco e estoura minha roda. Eu estou falando com Jesus. Eu direto mando mensagem na liderança. Que estourou a roda. Gente, alguém quer comprar uma roda? É brincadeira. Roda boa, filé, gente, vocês não têm noção, brincadeira. Senhor, me dá um carro, em nome de Jesus. Um dia eu fui fazer um culto no lar, meu pneu furou, lembra, Duarte? Nós colocou o triângulo e ficou lá, tentando arrumar aquele pneu. Ô, Jesus amado, é sempre o mesmo. Estou quase pensando em tirar os da frente e colocar atrás. Será que resolve os irmãos aí da igreja? Amém. Por que Deus não faz? Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você pede para o seu próprio interesse. Você pede para fazer inveja nas amigas no Instagram, para comer uns pratos caros. Ai, nossa, deixa eu postar para as invejosas. Não recebe. Vocês têm que entender essa parada, gente. É muito fácil ser crente hoje. Está tudo muito lógico, sim ou não? Você pega o texto. Buscar-me-eis e me achareis. Quando eu buscar de todo o vosso coração. O que eu tenho que fazer? Buscar de todo o coração. É muito simples. O que você quer fazer? Você quer virar pirueta para Jesus. Você acha que você tem que fazer muita coisa, você só tem que fazer o simples. É o simples. A Bíblia diz assim, todo aquele que bate, a porta abre. Se vocês pedirem, vocês vão receber. Qual pai que sendo pai, o filho pede ovo, o pai vai dar tal coisa? Vai dar pedra? Qual é a mãe que se pedir isso não vai dar? Se vocês, sendo maus, olha o que Deus está falando de nós. Se vocês, sendo maus,
sabem dar bons presentes aos filhos, quem dirá eu que sou o Senhor? Mas está muito lógico. Eu não estou entendendo, e a gente fica lá, Senhor, se for da tua vontade. Irmão, a vontade do Senhor é que você, é da vontade dele, só que está faltando gente ousada. Está faltando gente entrar no Santo dos Santos e falar assim, eu quero. Jesus, olha para mim. Neemias orou e jejuou, amargurado, clamando e buscando. Ana insistiu e chorou amargamente. Ezequias virou para a parede e chorou amargamente. A sua oração, papai, se o Senhor puder, faz. Irmão, você tem que gerar uma indignação em você. Para finalizar, essa hora era para você falar assim, entendeu? Para finalizar. Você sabe, agora eu vou. Quem me dá 5 minutos aqui? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, meia-noite. Estava doido para fazer essa piada. Obrigado, Malu. 2 Reis, capítulo 20, do verso de número 4 ao verso de número 6. Antes de Isaías deixar o pátio. Gente, eu fico imaginando essa cena. Eu sou o profeta Isaías, eu falo, Deus, resolve suas tretas aí, depois você me chama, né? Porque eu vou e volto. Olha que interessante. Antes de Isaías deixar o pátio. Você tem que viajar na Bíblia, irmão. Você tem que ir pensando, imagina a cena, tá? Senão tem que fazer teatro, eu sou horrível de teatro. Antes dele deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Imagina você está descendo de boa, vendo o Instagram. Já deu o recado, sou o profeta. O cara vai morrer. Tchau e benção. Aí vem uma voz. Volte e diga a Ezequias. Imagina? Líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. A pergunta que eu te faço nessa noite. Quando Ezequias orou, ele orou por qual motivo? Para não morrer, amém? Vamos lá, vamos voltar. Quando Ezequias orou, ele orou por qual motivo? Igreja, olha, essa igreja é poderosa. Para não morrer. Sabe o que Deus fez na vida dele? Deus falou assim, volta lá. Diz para ele, primeiro, eu vou curar ele. Segundo, não só vou curar, eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Terceiro, por causa da oração dele, eu estou livrando a cidade da mão do outro rei que quer destruir a vida dele e quer destruir essa cidade. Por causa de uma oração, Deus ativou 3 áreas que não tinham nem sido citadas na oração. Você consegue entender isso? Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é completo e é perfeito na tua vida. O profeta voltou e disse, o seguinte, Deus está falando que você não vai morrer, você está curado. Daqui 3 dias você vai subir no templo, Ele está te dando 15 anos de vida. E mais, já avisa todo o exército, já avisa todos os soldados, não vai ter guerra, porque Deus está destruindo o inimigo. Sabe por quê? Quando Deus quer fazer um milagre na tua vida, Ele vai fazer por completo. Quando Deus quer fazer um milagre na tua história, Ele vai fazer por completo. A questão é, você está disposto a entrar? Você está disposto a rasgar o teu coração? Você está disposto a ir para a linha de frente? Você está disposto a se lançar na presença do Senhor? A minha esposa recebeu uma ligação de uma pastora que nós amamos muito. E a pastora falou assim para a Bruna, Bruna, eu estava orando por você e Deus mandou te dizer, antes do Davi nascer, Deus vai surpreender demais a vida de vocês. Deus vai surpreender em todas as áreas. Se preparem, Deus vai surpreender vocês. Sabe o que é mais gostoso? Falta 2 meses para o Davi nascer, amém, amor? É isso mesmo? Por aí, 2,5, né? Irmão, estou tão ansioso. Olha vocês errados, para o Davi nascer, filho, olha só como eles são. Só que eu já fico pensando, eu acordo amanhã e eu já falo, Senhor, é hoje? Na terça-feira eu vou acordar e falar assim, é hoje? Sabe por quê? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel.
Se Ele disse, Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta. Ele vai fazer. Só que está na hora de você ir para a presença dEle, rasgar o teu coração. Eu dei aqui vários exemplos bíblicos para você. Neemias orou, amargamente chorou e Deus fez. Ana chorou, se humilhou e Deus fez. Ezequias orou, se humilhou e Deus fez. Deus faz, gente, Deus trabalha, Deus está vivo, Deus é um Deus vivo, poderoso. O véu se rasgou, você tem livre acesso a Ele. Para de procurar o palhaço, procura o dono do circo. Para de procurar quem não pode resolver o teu problema. Para de ficar postando no grupo dos amigos, para de ficar postando no Instagram, para de ficar postando em todo lugar. Orem por mim e me ajudem. Pastor, tem problema fazer isso? Não tem, mas ora você, busca você, Deus vai fazer. De verdade, eu creio demais nisso. Só que Deus fez na vida daquele homem, por quê? Porque foi através da vida daquele homem que eles derrotaram os assírios naquela época. Nessa noite, Deus Ele quer fazer algo na tua vida, porque Ele precisa acabar com o pecado nessa terra, Ele precisa acabar com a miséria dessa terra, Ele precisa acabar com a homofobia dessa terra, Ele precisa acabar com todas essas ira que existe, dessa indignação, dessas injustiças que acontecem nessa terra. Deus quer levantar a tua vida para acabar com o racismo nessa terra, Deus quer levantar a tua vida para poder mudar a história, Deus quer levantar a tua vida para acabar com o abuso sexual do casamento, para acabar com o abuso das mulheres, Deus quer levantar a tua vida para poder parar com a exploração infantil, Deus quer levantar a tua vida para poder curar as mulheres e libertar as mulheres que estão presas agora, que estão sendo vendidas, que estão sendo destruídas. Qual é o problema? O problema é que se Ele fizer isso na tua vida, você vai usar para os seus próprios interesses. Você não vai usar para libertar pessoas. Se Deus hoje prosperar você abundantemente, o que é que você vai fazer para o reino dEle? Eu ouço muitas pessoas que me procuram e falam assim: pastor, Deus vai me prosperar, e nós vamos comprar esse terreno. Pastor, esse terreno é eu que vou dar. Esse terreno aqui do lado, o mercado quis comprar, não comprou, não deu certo, mas eu profetizei, nós vamos comprar esse terreno aqui do lado. Amém, igreja? Ele custa 9 milhões, aleluias. Aleluias. Nós vamos construir uma grande, irmão, é fé. Nós vamos construir uma grande igreja, viu, Lê? Recebe aí, irmão, é nós, nós vai estar junto aí, irmão. Você vai ter que colocar uns 3 carros de segurança em volta, que vai ser grande o negócio. E nós vamos comprar esse terreno, nós vamos construir uma mega igreja ali. Para quê? Para atrair mais filhos perdidos, para atrair pessoas que foram desanimadas com a igreja, desanimadas com religião, desanimadas com a vida, que não tem mais vontade de viver, não tem vontade de buscar o Senhor, porque foram para uma igreja, foram desprezados do jeito de falar, foram desprezados porque estavam com uma bermuda na igreja. Gente, Deus quer levantar a tua vida para poder resgatar pessoas que não conseguem mais acreditar na vida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que até em 2030, suicídio, depressão, vai aumentar demais, as pessoas vão se matar demais. Por que Deus vai levantar você nessa terra? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você está indignado com pandemia, com tudo isso que eu falei, quem dirá Deus? A questão é que não tem um libertador. A questão é que não tem alguém que ame ao Senhor mais que tudo, para poder fazer essas coisas. John Wesley disse: me dê 100 homens que não temam a nada, somente a Deus, e que tenham nojo de nada, somente do pecado, e eu vou mudar o mundo. 100 homens para transformar 7 bilhões de pessoas na terra. Ele falou: se me derem 100 homens que amam ao Senhor, a gente vai impactar essa terra. Será que se hoje Jesus chegar até você e falar assim: eu quero a tua vida para mim, eu quero os teus recursos, eu quero tudo que você tem, por amor ao reino, o que você faria? Os discípulos chegavam até ele e falavam assim: eu vou com o Senhor, mas só deixa eu me despedir lá dos meus pais, deixa eu enterrar os meus mortos. Ele falou assim: deixa que os mortos enterrem os mortos, me segue. Eles lançavam barco, eles abriam mão de rede, eles deixavam tudo para trás para seguir Jesus. Será que hoje você consegue abrir mão dos seus interesses? Seus interesses pessoais? Será que hoje você consegue abrir mão de amizades que te afastam do Senhor?
Será que hoje você pode abrir mão da sua vergonha, do seu medo, da sua timidez? Você pode? Será que hoje você pode abrir mão do seu pecado de estimação? Todo dia você acorda para alimentar esse pecado, todo dia você entra nas redes sociais, você fica lá se perdendo naquilo, curtindo foto de mulher que não deve curtir, homem casado com outro celular, com contato com outras mulheres. Será que você pode abrir mão disso hoje? Será que Jesus ele pode olhar para você hoje e falar assim: eu não quero folhas? O maior segredo não é a roupa que você veste, não é o cabelo que você tem, não é sobre um piercing, não é sobre uma tatuagem, não é o jeito que você fala, gente. Tudo isso vai perecer, tudo isso aqui vai ser enterrado. Só que existe uma parada que vai subir: a essência, o coração, aquilo que você carrega aqui dentro. Essa é a maior verdade de todas. As coisas externas só são folhas. Jesus ele colocou a mão na figueira, ele foi para dentro dela. Quando ele colocou a mão, ele começou a procurar. Não tem nada. Eu achei que tinha alguma coisa, mas é só folha. Como está seu coração hoje? Eu estou te façando aqui algo muito poderoso, está na Bíblia. Deus vai fazer na tua vida, mas o porquê que Ele tem que fazer? Ele pode transformar a tua história, mas por que Ele tem que transformar a tua história? Jesus, Deus o Pai, Ele é o maior investidor da terra. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é o maior investidor. Hoje Ele está aqui com todo o recurso da terra. Ele está olhando para você, Ele está falando assim: posso investir? Qual é o ROI? Qual é o retorno sobre o investimento? Eu vou investir, mas cadê o retorno? Cadê os frutos? Pedis e não recebeis, que pedis mal. Os olhos do Senhor estão à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa oração hoje é a oração que Ezequias fez. A oração que ele fez foi: se tiver que morrer alguma coisa dentro de mim, que sejam os meus medos hoje, mas eu vou chorar na tua presença, Pai. Se tiver que morrer alguma coisa hoje, que seja a minha insegurança. Se tiver que morrer alguma coisa hoje, que seja o meu pecado. Se tiver que morrer alguma coisa hoje, que seja tudo aquilo que me afasta da tua presença, mas eu não deixarei o Senhor, eu não ficarei longe de ti. Sabe o que Jesus está fazendo aqui agora? Poucos vão entender. Jesus está passando, e Ele está indo no mais profundo do teu coração, dizendo assim: quando é que você vai voltar para a minha presença? Mas pastor, eu sou líder da igreja, eu trabalho na igreja, eu sou do ministério. Não é sobre voltar para o ministério, é sobre voltar para Ele. É sobre colocar o teu coração na presença dEle de novo. Ezequias era rei, a maior potência da nação. Jesus está chamando o teu coração de volta. Ele quer que você dê frutos, e frutos que alimentem uma multidão. Se o Senhor falou com você e você entende que chegou o teu momento, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar com você. Desde o ventre me conhece, tu me escolhestes para ti, e por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se